Graça e paz, irmãos, convido-vos a abrirem a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós leremos do verso 25 ao 35, hoje é um dia de festa, tanto agora de manhã quanto à noite, nós louvamos a Deus por todos aqueles que, a partir de hoje, são membros da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, mas desde o dia em que assumiram compromisso com Cristo, fazem parte de uma igreja invisível que tem Cristo como Senhor. Lucas 14, a partir do versículo 25 até o versículo 35, nos diz assim: Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos a Ti pela bênção da Tua palavra e pedimos que, à luz do Teu Santo Espírito, o Senhor ensine a cada um de nós. Começar pelo Teu servo que prega a mesma, use de misericórdia e nos abençoe neste propósito. A nossa oração é em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a proposta de Cristo ou do Senhor para todos aqueles que o servem, não é uma proposta apenas para aquele período em que Jesus Cristo esteve aqui na terra, um período de 3 anos e meio, desde o seu batismo, ou 33 anos e meio, em especial desde o batismo até a sua crucificação. A proposta de seguir ao Senhor e avaliarmos sempre o preço para segui-lo é uma proposta antiga, desde os mais longínquos tempos. Por exemplo, a gente observa o primeiro livro, segundo os estudiosos, que foi escrito, que tem sido o livro de Jó. A Bíblia fala no início do capítulo 1 que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que tinha posses, um homem que tinha uma família numerosa, um homem que gozava de uma saúde boa, perfeita, um homem que era casado e que também tinha amigos, mas que diante de tudo isso, era um homem que dava um bom testemunho do Senhor, e que num dado instante da sua vida, ele perde tudo aquilo que nós acabamos de falar, perde sua riqueza, perde os seus filhos, ele vê os seus filhos sendo velados e enterrados, mortos com certeza, e ele vê também a sua saúde fragilizada, com tumores da planta do pé ao alto da cabeça. Vê um homem também, que ouve da sua esposa, amaldiçoa a Deus e morre, tamanho era o sofrimento que ele passava. E logo após, ele vê os seus amigos tentando encontrar motivos pelos quais ele estava sofrendo, queridos. Mas o que nos chama a atenção é que o compromisso que esse homem tinha com Deus era tão firme, tão bem estabelecido, que tanto no final do capítulo 1 de Jó, como no final do capítulo 2, você percebe que esse homem continua sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. É essa proposta que o Senhor tem para cada um de nós. Como eu disse, essa proposta de andar nos caminhos do Senhor, entendendo o que de fato é o verdadeiro cristianismo. Não apenas, queridos, no tempo de Jó, mas os profetas lançaram essa mensagem o tempo todo, chamando o povo a uma vida de arrependimento. E a gente vê Jesus Cristo também fortalecendo essa mesma mensagem, em especial nesse texto.
A gente observa no capítulo 14, queridos, que Jesus está na casa de um fariseu. Lucas diz que é um dos principais. Esse fariseu recebe pessoas que eram dali, dos seus colegas de trabalho, intérpretes da lei, diz a palavra, e junto tem um homem que tem uma enfermidade. O seu corpo tinha um volume de água, de líquido muito grande. E a Bíblia fala que a preocupação daqueles intérpretes da lei, daqueles fariseus, era com cura ou não cura aos sábados. Já no capítulo 13, o capítulo anterior, nós temos uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Jesus cura ela. E aqueles homens nos quais Jesus estava na casa questionam, mas espera aí, como assim? Curaram a mulher no sábado? E Jesus chama a atenção, essa mulher está sofrendo há 18 anos e você quer dizer para mim que no sábado não é lícito fazer o bem? E a conversa continua do capítulo 14. E Jesus cura aquele homem hidrópico. Mas o que nos chama a atenção, queridos, é que diante dessa refeição que eles fazem, Jesus traz muitos ensinos, eu não vou me atê-los agora por conta do tempo, mas num dado instante tem uma pergunta a respeito para Jesus, que feliz é aquele que comer pão no reino dos céus. E diante dessa situação, Jesus conta uma parábola onde pessoas são convidadas para uma grande ceia e todos vão pedindo para não participar. Um tem que ver uma terra, detalhe, que já comprou, já pagou. E olha a desculpa de não seguir, de não estar com o Senhor, de não ser um discípulo dele. O outro comprou 5 juntas de bois e resolve experimentá-la. Mas que situação, compra, depois vai experimentar. O outro, não me casei, Senhor, e eu não posso ir. E é assim, um atrás do outro. E em especial nesse texto que nós acabamos de ler, e a gente tem que entender que Lucas tem uma divisão, capítulo 9, 51, é uma divisão do livro, quando Jesus de maneira resoluta, ele vai para Jerusalém. Ele tem um propósito salvífico, redentivo, e ele vai nessa perspectiva. E ele está indo, e multidões em certo momento acompanhavam ele. Eu sei que Jesus tinha muitos motivos para que as pessoas o acompanhassem. Jesus multiplicava pães, peixes, pessoas eram curadas. Onde Jesus estava, as multidões o acompanhavam. Mas nesse instante aqui, os estudiosos dizem que mais do que isso, eles queriam que Jesus fosse um líder político. Eles queriam a libertação do jugo romano, e que Jesus fosse esse líder. Mas diante deles indo, e os discípulos seguindo, Jesus se vira para aquelas pessoas. Diz o versículo de número 25. Se vira para eles e faz uma proposta que é uma proposta para que todos nós pensarmos, aqueles que já assumiram um compromisso com Cristo e aqueles que ainda não, pensarmos também. Essa proposta, ela é dividida em 3 partes. Os versos 26, 27 e 33 é a divisão desse texto e é exemplificado pela frase: não pode ser meu discípulo. Quem que não pode ser o discípulo de Jesus? Versículo 26 nos ensina, e aqui eu chamo a primeira atenção: aquele que ama mais pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, e a vós mesmo, não pode ser meu discípulo. Parece uma palavra aqui, aborrecer, e aborrecer aqui, o sentido dela é de amar menos. O que Jesus está falando não é uma coisa nova nesse instante, porque no capítulo 10, na parábola do bom samaritano, alguém que pergunta sobre ser salvo, ele diz: você conhece os mandamentos? Ele diz: sim. E a resposta é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, sobre todas as coisas. A proposta para aquele que é discípulo do Senhor, e algo que nós temos que avaliar é: Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas? Sim, pastor, Ele é o primeiro, Ele é o que nós amamos em primeiro lugar. E por que nós temos que responder? Observe quando alguém pede escusas, dizendo: casei, não posso, a minha esposa, ela exige algumas coisas de mim. Qual que era a resposta para aquele homem?
pode confirmar minha presença, porque não apenas eu, mas minha esposa vai juntos, nós vamos juntos. Essa é a resposta para aquele que serve ao Senhor. O preço é entender que o Senhor é Senhor e eu sou servo. Mas não apenas isso. Versículo 27 do texto nos ensina, e eu quero que os irmãos observem: qualquer que não tomar a sua cruz e seguir, não pode ser meu discípulo. A cruz é sinônimo de morte, morte de crucificação. Tomar a cruz, meus queridos, e seguir, compreende do dia em que nós somos condenados, até o dia da crucificação. É esse período, queridos, que não é marcado por dias, por anos, mas é o tempo que nós servimos ao Senhor. E o que o Senhor está dizendo é que a partir do dia que nós cremos em Cristo, demos um passo à frente, somos seus discípulos, de fato, queridos, nós morremos para nós mesmos. A nossa vida não mais nos pertence. É aquilo que Paulo diz em Gálatas 2, um dos versos que mais me chama a atenção, no verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Os meus desejos estão sujeitos ao meu Senhor. Não faço mais conta da minha vida. Essa é a proposta do cristianismo. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. A morte para o discípulo é só uma questão de tempo. E nesse contexto que Jesus conta duas parábolas. A parábola do construtor. E a parábola do construtor tem a ver com a possibilidade de segui-lo. Está dizendo que um construtor, antes de lançar os alicerces, ele tem que fazer a conta. Se ele vai dar conta de começar e terminar para não passar vergonha. A vergonha aqui é negar a Cristo. A vergonha aqui é ter que voltar para casa. É ter que falar assim: olha, eu me enganei. Mas Jesus conta uma outra parábola. A parábola de um rei que vai à guerra. Aqui não é a possibilidade de guerrear ou não, no sentido de, não, olha, eu não vou. Ele já está na guerra. Ele já está no campo de batalha. Pegarem espadas era uma questão de momentos. E aí ele é avisado: os soldados que vêm contra ti, o exército é muito numeroso. Avalia. E a avaliação aqui é no sentido de guerrear ou render-se. O sofrimento é inevitável. Eu não sei o que é pior, se morrer em batalha ou se entregar na mão de inimigos e virar escravos, estar sujeito a todo tipo de humilhação. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode voltar atrás. Aquele que o segue, ele tem um propósito de viver a vida que o Senhor nos dá, ainda que a morte seja as consequências de se manter firme e fiel, como o nosso irmão colocou aqui, presbítero B.A., até a morte. Terceira divisão do texto está no verso 33. E o Senhor Jesus diz: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor Jesus está falando aqui é que as coisas, tudo aquilo que nós adquirimos, não pode ser o Deus da nossa existência. Qual é o exemplo que nós temos bíblico? O próprio Lucas, lá na frente no capítulo 18, a partir do verso 18 nos ensina, um jovem, e a Bíblia fala que ele era rico, e ele chega diante de Jesus com a grande dúvida da sua vida. Qual dúvida é? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Observaste os mandamentos? E cita a segunda parte dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, e assim por diante. Para você não matar ninguém, para você não roubar, para você não adulterar, você não precisa ser crente. Aliás, inclusive tem muitas pessoas que são até ateus, que têm essa questão de caráter muito mais apurada do que muitos crentes. Mas de repente o Senhor Jesus diz para ele: uma coisa te falta, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e me segue. Sabe o que Jesus está falando para aquele jovem? A primeira parte dos mandamentos.
E a primeira parte é: não terás outros deuses, não farás para ti imagens de esculturas, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, ou dia de descanso, para o santificar. Sabe o que Jesus está falando? Me tem em primeiro lugar. Tira o Deus Mamon, riqueza, do trono da tua existência, porque se eu não sentar aí sozinho, eu não aceito dividir isso. E a Bíblia fala que aquele jovem foi embora triste, porque era riquíssimo. Na sequência, no capítulo 19, nós temos Zaqueu. Zaqueu que vai até onde Jesus estava. Jesus vai à casa dele. E num dado instante da refeição, ele se levanta e fala: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e tudo aquilo que eu tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Dá metade dos bens, e restituir para um cobrador de impostos corrupto, era ficar pobre, é de fato retirar o Deus Mamon do trono da sua existência. E Jesus diz que houve salvação naquela casa. Para todos quantos foram recebidos, Cristo tem que ser primeiro na nossa vida. A minha fazenda não pode dominar a minha agenda. O meu dinheiro não pode dominar minhas atitudes, meu pensamento e minha ação. Alguns dias atrás, a irmã Hilda, dando uma aula, ela disse uma coisa muito interessante: que aquele que serve ao Senhor, a sua agenda começa com o Senhor. Primeira coisa, eu vou colocar o Senhor, e as sobras é o que vem em segundo plano. E aí, meus queridos, é nesse contexto que Jesus fala, lembrando, e Lucas registra, lembrando o Sermão do Monte: ser sal. Ser sal. Esse servo, esse discípulo que entende o preço, que ama o Senhor sobre todas as coisas, esse discípulo que de fato entende que a vida dele não mais é dele, ele entende que o Senhor é o primeiro da sua vida, ele é chamado, e ele faz diferença no meio onde ele está. Ele faz diferença na família onde ele está, no trabalho onde ele está, faz diferença. E o Senhor nos chama para sermos instrumentos de preservação numa sociedade podre, mas Ele chama também para que nós sejamos e façamos diferença como verdadeiramente seus servos. Jó perdeu tudo, famílias, bens. Jó não considerou sua vida o mais importante, mas ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E eu encerro com as palavras do hino Castelo Forte, a última frase: se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, sabe qual que era a certeza daquele grande homem do Senhor? Que ele estaria com o Senhor. Não se esqueça, tudo aquilo que o Senhor prometeu, vamos desfrutar parte disso aqui na terra, mas o que nos aguarda, Paulo diz, que é incomparavelmente melhor. Ser fiel até a morte. Vamos orar?